Entrega e sacrifício. Tenho falado um pouco sobre mim aqui neste espaço, e como já falei, não é algo tão natural. Exige uma entrega e um certo sacrifício. Entrega, acredito que fica fácil de vocês entenderem, mas o sacrifício, ele é mais sutil. E também precisei de tempo com as Escrituras para ter esse entendimento. Por isso, hoje quero compartilhar, resumidamente, a minha conversão a Cristo e a busca em estar no centro da sua vontade. Em 2016, estava começando a fase mais difícil da minha vida até então. Era um problema que chamava outro, depois outro, e assim via meu mundo se desmoronando. Como não enxergava a solução onde eu normalmente buscava, não tinha mais forças, clamei ao Senhor. E pude viver a promessa que encontramos em Salmo 118. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Como já relatei aqui, o Senhor me ouviu poderosamente, e de um lugar escuro Ele me tirou. Foi um período que descobri que tinha um Deus, que me ouvia e estava comigo. Ao mesmo tempo que entendia sobre esse amor por mim, e as bênçãos da sua graça imerecida em minha vida, comecei a ser confrontada pelas minhas crenças, convicções e idolatrias. Enquanto vivia essa transformação, precisava me posicionar em várias situações. Não tinha como estar no centro da vontade de Deus e ter o mesmo pensamento que antes. Por isso, se você está passando por esse processo, saiba que a conversão é contínua. E todos os dias precisamos matar o velho homem, que insiste em voltar e se fazer presente em nós. Assim, como vemos em 2 Reis 18, o rei Ezequias precisou se posicionar. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo que fazia. Por isso, digo e repito, a conversão começa com a nossa decisão em entregar a nossa vida a Jesus. Mas a partir dela, precisamos diariamente nos entregar à vontade do nosso Pai. Entretanto, sozinhas seria impossível. Por isso temos o nosso conselheiro, o Espírito Santo, para nos direcionar. Todavia, precisamos estar sensíveis ao seu chamado. Ser sensíveis às pessoas que Deus coloca em nosso caminho, para nos orientar, ensinar, exortar e principalmente caminhar conosco. Meu relacionamento com Deus vem crescendo e se fortalecendo. Às vezes, por minha falta de entendimento da palavra e da necessidade de perseverar nas disciplinas espirituais, tive meus altos e baixos, mas quando entendi a importância de ter o meu tempo com Ele, essa caminhada ficou mais leve. E nesse momento, mais uma vez, a vida do rei Ezequias foi importante para mim. Podemos ver o quanto ele tinha intimidade com o Senhor e se posicionou em oração e sacrifícios em favor do seu povo que estava perdido. Mas uma grave doença o acometeu. Em 2 Reis 20, de 1 a 6, podemos entender o que era intimidade com Deus. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele.
Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim e do meu servo Davi. Deus é maravilhoso. Ele ouve nossas orações. Ele atende o nosso clamor. Pare e pense quantas vezes você pediu algo ao Senhor que aos seus olhos parecia impossível e Ele te honrou. Como você ficou? Como você agradeceu? Ter esse relacionamento com Deus é algo inexplicável e só conseguimos ter quando temos esse tempo para buscá-lo, mas principalmente para ouvi-lo. Enquanto crescemos em intimidade, conseguimos ouvir o que Deus espera de cada uma de nós. Mas será que todas temos um chamado, um propósito de Deus para nossas vidas? Sim, e Ele é único. Glorificar a Deus através da nossa vida, do nosso testemunho. Olhando até aqui para a vida do rei Ezequias, podemos aprender o quanto Deus cuida e zela pelos seus filhos. Ele foi um rei que levou seu povo a deixar uma adoração a deuses falsos, a cultuar imagens e se virar exclusivamente ao único Deus verdadeiro. Através de sua intimidade, entrega e oração, teve seus pedidos atendidos. Mas após viver sobre a graça divina, o seu orgulho e suas inseguranças começaram a distanciar ele da presença e do direcionamento de Deus. Nada que acontece em nossa vida, quando é presente de Deus, vem para exaltar a nossa vida exclusivamente. Ele nos usa, nos capacita para a sua obra. Através da nossa vida, devemos reconhecer o amor e o cuidado de Deus para chegar aonde chegamos. Mas por um descuido nosso, por imaturidade talvez, concluímos erroneamente que não precisamos nos manter atentos às tentações de Satanás e que podemos relaxar. Veja essas frases. Será que em algum momento você deixou esses pensamentos invadirem sua mente? Cuidado com eles. Eles querem entrar e se alojar em nós. Já fiz tanto pela obra. Deixa agora para quem nunca fez fazer um pouco. Estou cansada. Agora quero estar um pouco mais em casa. Não preciso fazer mais nada. Já fiz muito pela obra de Deus. Agora mereço descanso. Essas frases me fazem lembrar da passagem contida em 2 Crônicas 32, 25. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso, a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Onde está o problema do rei Ezequias? Ele não correspondeu à bondade com que foi tratado. E sabe onde percebemos isso? Quando o profeta Isaías contou que tudo que ele tinha conquistado com a orientação e ação do Senhor seria entregue à Babilônia. E ele respondeu, em 2 Reis 20:19. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Que tristeza! O rei Ezequias deixou sua vida sacrificial de lado e se alegrou que no seu reinado haveria paz. Ele se tornou egocêntrico, voltado ao seu merecimento. Ele esqueceu o que Deus já tinha lhe feito. E aqui está o quanto a história do rei Ezequias tem me ensinado. Tudo que conquistei até aqui, após minha conversão, não foi por mérito meu. Vivi milagres, mas se eu deixar, Satanás vai fazer de tudo para eu esquecer e achar que eu já recebi, já foi pago. Por isso, que hoje quis compartilhar com você, porque estou aqui escrevendo e contando meus testemunhos, mesmo sendo tão simples. Porque um dia, eu, como o rei Ezequias, tive o privilégio de sentir Deus me ouvindo e agindo por mim. E nem um dia eu posso me acostumar com isso. Ele não me deve nada, já eu devo todos os dias da minha vida a Ele. E se hoje entendo que Ele está pedindo para eu contar esse testemunho, eu vou contar. Como um dia
Ele me direcionou a gravar áudios, depois a compartilhá-los, e assim está sendo. Aqui está o meu sacrifício que tenho entregue a Deus, me colocando disponível a fazer a sua vontade, mesmo que tenha que colocar minha vergonha, minhas inseguranças de lado, e me posicionar a levar a sua palavra. E o que mais tenho ouvido? Eve, o que você espera desses áudios? Espero que eles estejam na vontade de Deus, e quando não estiver, que eu reconheça o próximo passo que deva tomar. Deus nos conhece e sabe o que podemos entregar. As demandas estão por toda parte, e uma com certeza você poderá suprir. Faça o seu melhor, e saiba que Deus sempre fará o dele. Ele nunca falha. E se você também está buscando estar na vontade de Deus, lembre-se, a entrega é diária. E de acordo com a palavra, não faça essa caminhada sozinha. Em Eclesiastes 4, de 9 a 10, temos: é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. E para terminar, quero muito que meu testemunho, mesmo que simples e pequeno, leve meus filhos a seguirem esse caminho de estar na vontade de Deus, fazendo pouco, o simples, mas fazendo o que Deus espera de cada um de nós. O rei Ezequias, infelizmente, também falhou em transmitir esse amor e sua intimidade com Deus a seu filho. Enfim, que a minha vida seja um reflexo do amor de Deus e que meu testemunho possa iluminar o caminho de outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém.